Bem-vindos a uma exploração fascinante dos limites da natureza humana. Além das normas, certos indivíduos redefinem o que significa ser capaz. Descubra 10 trajetórias incríveis de resiliência e biologia que provam que o impossível é, muitas vezes, apenas uma questão de perspectiva. Número 10. Cláudio Vieira de Oliveira. A perspectiva invertida. Cláudio Vieira de Oliveira nasceu em Monte Santo, no Brasil, com uma condição que deixou o mundo médico sem palavras: artrogripose múltipla congénita. Esta doença rara paralisou seus membros e, de forma mais espetacular, girou seu pescoço de tal modo que sua cabeça repousa invertida, com o rosto voltado para as costas. Ao nascer, o prognóstico era trágico. Os médicos aconselharam sua mãe a não alimentá-lo, convencidos de que ele não sobreviveria. No entanto, a força da vontade humana desmentiu essas previsões sombrias. Cláudio não apenas sobreviveu, ele conquistou sua independência. Para ele, o mundo não está de cabeça para baixo, é apenas diferente. Ele aprendeu a se locomover sobre os joelhos e usa a boca para realizar tarefas cotidianas que consideramos naturais, como segurar uma caneta para escrever seus livros ou manusear um telefone com uma precisão desconcertante. Recusando-se a ser definido por sua anatomia, ele seguiu estudos brilhantes até se tornar um contador profissional graduado e um autor respeitado. Hoje, Cláudio é um palestrante inspirador mundialmente conhecido que viaja para compartilhar sua mensagem de esperança. Ele nos ensina que as verdadeiras barreiras não são as dos nossos ossos, mas as dos nossos medos. Sua vida é um apelo à adaptação e prova que o intelecto não depende do alinhamento da coluna vertebral. Seu cotidiano é uma demonstração de força. Ele teve que reinventar cada gesto, cada interação, transformando um corpo que parecia ser uma prisão em uma poderosa ferramenta de comunicação. Ele se tornou um símbolo vivo da capacidade do cérebro de se mapear em um espaço não convencional. Número 9. Daniel Kish, o Batman da vida real. A cegueira é frequentemente percebida como uma escuridão total, mas para Daniel Kish é um mundo de sons e formas dinâmicas. Cego desde os 13 meses de idade devido a um câncer retiniano, Daniel desenvolveu instintivamente uma capacidade que se pensava ser reservada aos morcegos ou golfinhos: a ecolocalização humana. Ao produzir estalos secos e rápidos com a língua, ele ouve os ecos que ricocheteiam nos objetos ao redor. O que é prodigioso é que seu cérebro processa essas informações auditivas em seu córtex visual, criando uma imagem mental precisa do espaço em 3 dimensões. Graças a esta técnica, que ele chama de flash sonar, Daniel leva uma vida de liberdade absoluta. Ele anda de bicicleta em ruas movimentadas, faz trilhas sozinho nas montanhas e pode até identificar a textura de um objeto, como metal ou madeira, a vários metros de distância. Ele não se contenta em viver sua própria autonomia. Fundou uma organização para ensinar esta visão pelo som a milhares de outros deficientes visuais em todo o globo. Sua história é uma prova científica da neuroplasticidade excepcional do cérebro humano. Ele nos lembra que, quando perdemos uma ferramenta sensorial, nossa mente possui recursos ocultos para inventar uma nova, transformando a deficiência em uma capacidade cognitiva quase sobre-humana. Daniel recusa o termo milagre. Para ele, é uma habilidade humana latente que simplesmente esquecemos em favor da visão. Ao percorrer o mundo, ele prova que a visão não é uma questão de olhos, mas uma questão de processamento de informação pela mente. Número 8. Mahendra Airwar, a dignidade recuperada. Em um pequeno vilarejo indiano, Mahendra Airwar viveu 12 anos com uma condição que parecia irreparável. Seus músculos cervicais eram tão fracos que sua cabeça pendia em um ângulo de 180 graus. Para este jovem, cada dia era uma luta contra a gravidade, a dor física intensa e o olhar cruel de aldeões ignorantes que não compreendiam seu sofrimento. Apesar da pobreza extrema de sua família, uma onda de solidariedade internacional, nascida de uma campanha de financiamento coletivo lançada por uma mulher sensibilizada por sua história na Inglaterra,
permitiu financiar uma cirurgia histórica. O Dr. Rajagopalan Krishnan realizou uma proeza médica ao fundir suas vértebras durante uma cirurgia complexa de 10 horas para endireitar seu pescoço permanentemente. Pela primeira vez na vida, Mahendra pôde olhar seus pais nos olhos e contemplar a imensidão do céu sem dor. Embora sua vida tenha sido tragicamente curta, ele faleceu pouco tempo depois devido a uma complicação respiratória. Seu legado permanece gravado na memória. Ele simboliza o triunfo da solidariedade humana sobre a indiferença. Sua história nos ensina que, mesmo que não escolhamos nosso ponto de partida, todos merecemos poder enfrentar nosso destino de cabeça erguida. Sua passagem pela Terra permitiu sensibilizar o mundo sobre doenças raras em zonas rurais e mostrou que a compaixão pode, literalmente, mover montanhas, ou, no caso dele, endireitar uma vida. Número 7. Maria José Cristerna, a metamorfose libertadora. Maria José Cristerna, conhecida mundialmente como a Mulher Vampiro, é uma das figuras mais marcantes do México atual. Ex-advogada vinda de um ambiente tradicional, sua transformação física é o resultado de uma profunda jornada psicológica. Após sobreviver a anos de violência doméstica extrema em seu primeiro casamento, Maria escolheu reapropriar-se de seu corpo como um ato de rebeldia e sobrevivência. Suas tatuagens, que cobrem quase a totalidade de sua pele, e seus implantes subcutâneos são símbolos de sua força interior. Mas por trás dessa aparência que desafia as normas sociais, Maria continua sendo uma advogada dedicada e uma militante incansável pelos direitos das mulheres. Ela utiliza sua imagem midiática impactante para denunciar a violência conjugal e provar que a aparência exterior é apenas uma armadura escolhida para proteger uma alma em plena cura. Ela ganha vida como artista e palestrante, mostrando que é possível quebrar os códigos estéticos mais radicais e continuar sendo um membro produtivo e respeitado da sociedade. Ela é a prova de que nossa pele pode ser o diário de nossa libertação e que a beleza é uma definição pessoal. Sua história é a de uma mulher que transformou sua dor em arte e seu trauma em uma mensagem de poder para todas aquelas que se sentem oprimidas. Número 6. Huan Liangming, o homem simbiose. A história de Huan Liangming nos transporta para a China, onde este apicultor profissional desenvolveu uma conexão quase mística com o mundo dos insetos. Huan é capaz de atrair sobre si enxames massivos, chegando a vestir uma armadura de mais de 60 kg de insetos, ou seja, cerca de 600 mil abelhas zumbidoras. Não se trata de uma imunidade genética às picadas, mas de um domínio absoluto de sua calma interior e de sua temperatura corporal. Huan explica que as abelhas sentem o medo humano através das vibrações sonoras e dos feromônios de estresse. Ao manter um estado de meditação profunda e uma respiração lenta, ele se torna neutro para o instinto da colmeia. Seu objetivo é, acima de tudo, ecológico. Ele deseja sensibilizar o público sobre a fragilidade das abelhas, essenciais para a polinização e para a nossa sobrevivência. Seu feito é uma lição sobre a coexistência possível entre o homem e o mundo selvagem. Ele prova que, se aprendermos a compreender e respeitar as linguagens secretas da natureza, podemos alcançar um estado de harmonia. Sua capacidade de permanecer imóvel sob o peso e o calor de milhares de insetos é uma metáfora da paciência humana diante das forças da natureza. Número 5. Kati Jung, a disciplina da elegância. Nascida em 1937, Kati Jung detém um recorde que parece saído de um romance vitoriano. Ela possui a cintura mais fina do mundo, medindo apenas 38 centímetros de circunferência. Este resultado não é fruto de cirurgia, mas de uma disciplina diária iniciada em 1959. Ao usar espartilhos cada vez mais apertados, 24 horas por dia, por mais de 6 décadas, Kati remodelou lentamente sua estrutura física. Este processo, conhecido como waist training, treino de cintura, foi acompanhado de perto por seu marido, cirurgião de profissão. Kati afirma que esta prática nunca prejudicou suas funções vitais,
pois seu corpo se adaptou com extrema progressividade. Além da estética, Kat Jung representa a incrível potência da vontade humana aplicada a longo prazo. Ela nos mostra que o corpo humano é uma matéria maleável, que pode responder a uma visão artística pessoal se houver a perseverança necessária. Seu estilo de vida único é uma homenagem a uma era passada, mas também uma demonstração do que o compromisso total com o ideal estético pode produzir na fisiologia humana. Número 4. Chandra Bahadur Dang, a grandeza do coração. Chandra Bahadur Dang, originário do Nepal, viveu no anonimato por mais de 70 anos antes de ser reconhecido como o ser humano mais baixo já medido, com apenas 54,6 centímetros. Chandra sofria de um nanismo primordial raro, mas sua estrutura era perfeitamente proporcionada. Apesar de sua pequena estatura, ele nunca considerou sua condição como uma deficiência limitante. Em seu vilarejo nas montanhas, ele trabalhava duro, tecendo esteiras tradicionais e vivendo uma vida de independência exemplar. Quando foi descoberto, Chandra viajou por todos os continentes, encontrando outros recordistas mundiais em momentos carregados de emoção. Ele representava uma forma de pureza e resiliência diante da curiosidade mundial. Para ele, ser o homem mais baixo do mundo era uma oportunidade de levar uma mensagem de paz e alegria. Sua existência nos lembra que o valor de uma vida não se mede em centímetros, mas pelo impacto positivo que se deixa. Embora tenha falecido em 2015, seu sorriso sincero permanece como um símbolo universal de otimismo. Ele provou que a dignidade não tem tamanho e que se pode percorrer o mundo inteiro, mesmo com os passos mais curtos. Número 3. Navin Kumar, o crânio de diamante. Navin Kumar é um atleta indiano que levou o condicionamento físico a patamares inexplorados. Ele detém o recorde mundial por quebrar centenas de cocos com a testa em uma velocidade impressionante. Não é apenas força bruta, mas uma aplicação extrema da lei de Wolff, um princípio biológico segundo o qual os ossos se tornam mais densos quando submetidos a choques regulares e controlados. Durante anos, Navin treinou seu crânio para absorver impactos massivos, transformando seu esqueleto em uma estrutura de resistência comparável a certos materiais industriais. Mas, além da biologia, é sua concentração mental que é prodigiosa. Ele entra em um estado de foco absoluto para coordenar sua força sem arriscar lesões. Sua performance é uma lição sobre o potencial oculto do treinamento humano. Nota de segurança: este feito é realizado por um profissional. Qualquer tentativa de imitação é extremamente perigosa. Navin demonstra que o corpo pode se tornar uma arma ou uma ferramenta de precisão, se a mente for capaz de disciplinar a dor e transcender os limites habituais do medo físico. Número 2. Vivian Wheeler, a aceitação da diferença. Vivian Wheeler nasceu com hipertricose, uma condição genética que causa o crescimento excessivo de pelos faciais. Durante décadas, Vivian sofreu com o olhar alheio e tentou se conformar aos padrões de beleza, depilando-se várias vezes ao dia. No entanto, nos anos 90, ela tomou uma decisão corajosa. Parou de se depilar para abraçar sua aparência natural. Ela se tornou famosa no mundo do espetáculo, não como uma curiosidade, mas como uma mulher orgulhosa e realizada. Seu recorde de barba mais longa em uma mulher tornou-se um símbolo de libertação. Vivian nos ensina que a verdadeira beleza emana de uma pessoa que se ama incondicionalmente. Sua trajetória é um apelo à diversidade corporal e um lembrete de que nossas supostas imperfeições são frequentemente o que nos torna mais autênticos. Ao aceitar-se como era, ela encontrou uma paz que anos de conformismo não puderam trazer, tornando-se uma fonte de inspiração para todos os que se sentem diferentes. Número 1. Kalin, a luta contra o gigantismo. O caso de Kalin, um adolescente indiano, é um dos mais emocionantes da história médica. Nascido com uma macrodactilia rara, suas mãos cresceram de forma desproporcional, até pesarem mais de 8 kg cada uma. Em seu ambiente rural, a falta de conhecimento levou a uma estigmatização cruel,
com alguns chamando-o de filho do diabo. Diante desse isolamento, Kalin demonstrou uma maturidade incrível. Sua vida mudou quando uma equipe de cirurgiões aceitou realizar gratuitamente operações complexas para reduzir o tamanho de suas mãos. Sua história destaca a necessidade de um acesso global à saúde e denuncia os malefícios da ignorância. Kalin é um lutador que enfrentou a rejeição com uma coragem silenciosa, lembrando-nos que a dignidade humana é inalienável. Hoje, graças à ciência e à generosidade dos médicos, ele pode vislumbrar um futuro onde suas mãos não são mais um fardo, mas ferramentas para uma vida normal. Número 11. Os adereços de cabeça da terra. No Vale do Omo, Kofi e Zali exibem os adereços de cabeça da terra durante o Festival da Colheita. Estas estruturas massivas, moldadas com argila e seiva, imitam os tubérculos gigantes que outrora salvaram sua tribo. Para estes guerreiros, carregar esse peso imenso é um ato de devoção. Embora a imagem pareça irreal, ela testemunha uma tradição ancestral, onde a arte e a sobrevivência se entrelaçam para honrar a terra. Isso nos mostra que o ser humano é capaz de se impor desafios físicos incríveis para celebrar sua cultura e suas raízes. Estes destinos excepcionais nos lembram que a diversidade é a maior força da humanidade. Superar desafios biológicos ou artísticos prova que o espírito humano não tem limites. E você? Qual história mais te inspirou hoje?